Olá, boa noite. Eu sou o Gabriel Ferraz e hoje, num cenário diferente, num lugar diferente, eu que tenho aprendido que a boca fala do que o coração está cheio. E geralmente, onde está o seu coração, está o seu tesouro. E hoje eu estou num lugar diferente. Um lugar é onde está o meu coração, a minha raiz. Em Jaú, terra dos meus familiares, dos meus amigos. O papo hoje vai ser gostoso, o papo vai ser fluido. Que é o 13º episódio desse projeto, o que nos faz fluir, o que te faz fluir, o que me faz fluir. A convidada é super especial, é uma amiga de longa data, Jussara, irmã do Lucas, do Felipe, meus amigos de infância. Preparem os lenços, preparem boas risadas, um papo descontraído. Já deixando boa noite para Pamela, para Mari Ferraz, minha irmã, dona do melhor arroz do planeta. Já deixar um beijo para ela, super corujona. Lorena aqui, cornetando como sempre. Lucila, Pamela. A Ju já tá na roda, dona Márcia. Tem que dar um oi pra dona Márcia, que fez pudim, fez lasanha. Véder Nabila, ó. Esses dias aqui em Jaú me ajudaram a me fazer fluir, a lembrar da minha infância. Como vocês podem ver, tem a geladeira, as lembranças da dona Márcia, o cantinho do café. Já contei, já conversei, vamos lá para o nosso 13º episódio. Ju já tá na área, deixa eu verificar a solicitação. Quanto carré? Olha Olá! lá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Melhor agora. Muito obrigado, Ai, agradeço muito você vir com a gente nesse papo, nesse projeto tão bacana. eu que agradeço o convite, muito obrigada mesmo por esse espaço aí, tão importante, né, que você está trilhando. Que honra, honra. Muito feliz pelo que você é, pelo que você construiu, pelo que a sua família representa para mim. Pedir só licença um minutinho para fixar aqui o nosso assunto e a gente já vai Ok, começar. eu já vou arrumando a câmera aqui. E esse calor aqui em Jaú, hein? Não, tá quente, eu não sou de usar ventilador e hoje tá precisando. Pronto, Ju. Vamos lá. Esse Aí, projeto, ele tem o nome, né, do que faz fluir, porque eu sinto que em algumas conversas, eu sinto que algumas pessoas, até no âmbito profissional, elas fazem o que fazem com muito amor, muito afinco, muita dedicação. Elas não estão lá só pelo salário, elas não estão lá só por um reconhecimento, elas têm um propósito maior, e isso também me faz fluir. E eu vou te falar, ter você aqui nessa conversa me deixa muito feliz, me deixa entusiasmado, me deixa ser o Gabriel. Então, vale lembrar, isso não é uma entrevista, é uma conversa, é uma troca bem descontraída. ai, que bom, isso é importante. Eu tô bem feliz por ser bem tranquilo. Ju, antes de apresentar a Jussara, as credenciais, a trajetória, eu gostaria de agradecer Sim. aos amigos, às pessoas da sua rede que aqui estão, aos nossos amigos em comum. E tem uma Sim. pergunta direta e reta, que é já o carro-chefe desse projeto. O que te faz Aham. fluir? Ai, o amor me faz fluir. O amor e ele em todos os formatos, né? Seja ele o amor a Deus, o amor à minha família, aos meus amigos, às pessoas que são próximas, às pessoas que me relacionam. O amor me faz fluir. Uau! Quem faz com amor não precisa fazer de novo, faz uma vez só, né? Seja em qualquer Faz uma... atividade. E bem feito. E bem feito. Há quem diga que Deus é amor, né? É, Deus é amor, né? Ele expressa todo esse cuidado por nós, né? E nos ensina a cuidar também, a se cuidar e a cuidar. Então, o amor para mim é o que me faz fluir sempre, sempre foi assim. Eu acredito que na construção dessa nossa conversa teremos alguns papos conscientes e necessários. Esses dias Aham. eu recebi um convite para trazer em síntese, em uma palavra, o que significava o ano de 2020. E para mim é um ano de muita consciência.
É um ano que nós estamos reavaliando muitas coisas, reavaliando o sentido da vida. Jussara, conta para mim um pouco da trajetória da menina Jussara, que saiu lá do bairro do Paineiras, que ficava cuidando dos meninos do Jorge Atala, puxando a orelha. Conta para nós. Vocês deram trabalho, hein? Eu sei. Né? Foi uma trajetória de muitas descobertas, né? Até esses dias eu descobri que meu pai ele ganhou uma casa no Jorge Atala. E o nosso sonho sempre foi morar no Jorge Atala, né? Porque a gente descia todos os dias, saía do Paineiras e ia para lá para poder estar, né, com vocês, estar com o restante dos amigos que estudavam ali na escola, né, no Maria de Lourdes. Então, quando ele me falou, eu falei, pai, mas era pra gente morar no Jorge Atala? Ele falou, a casa que eu ganhei era lá. E depois eu falei, não, acho que é muito longe. E no fim fiquei no Paineiras, que era um pouco mais para cima ainda, né? Então, era uma coisa muito alegre, né? A nossa infância foi rica, né? De aprendizado, de estar com o outro, né? Hoje eu fico analisando, assim, como as crianças estão agora, né? Com a pandemia, então, como ficou essa questão dos relacionamentos? Nossa, na nossa época tudo era relacionamento, né? A gente estava com o outro, a gente brincava com o outro, a gente estava na casa do outro, almoçando, jantando, tomando café da manhã, comendo o que tivesse, né? Quando a gente ia também, eu fui poucas vezes, mas os meninos iam e voltavam contando, meus irmãos, né? Que iam na fazenda do P, né? Falar os P's, né? Que é o Persílio, o Pétrio e o Plínio. Foi uma infância muito gostosa, né? Muito rica. Beijo, mamãe. Tá falando boa noite, minha mãe. Oi, Jô! Linda. Querida. Aí depois, né, crescendo na adolescência, fui me descobrindo, né? E o processo, não posso deixar de falar, né, que eu acho que é importante, o processo de se tornar mulher negra, né, foi um aprendizado que, convivendo com poucos negros, foi muito mais complicado, né, e isso eu fui adquirindo com a minha mãe, né, com a caminhada que ela já tinha no movimento negro, os meus tios, minha tia, né, que é a irmã dela, que sempre lutaram pela cultura negra, né, por tudo que era do povo negro exaltar, realmente valorizar. Então eu fui, né, crescendo e buscando até chegar no momento que eu precisava escolher uma profissão, né, e foi através dessas vivências todas que eu tive, da infância e da adolescência, que eu acabei optando por ser psicóloga. Não foi essa a primeira profissão, né? Porque na época eu não tinha condições de fazer faculdade, então eu fui fazer técnico em turismo e trabalhei muitos anos. Eu, minha mãe e o Lucas, o Leandro também, né? Mas mais que ele que ia, mais eram nós três, né? Eu, minha mãe e o Lucas. E trabalhamos aí durante anos em Brotas, né? Foi muito legal. Muito bom, aprendi muita coisa, viajei bastante, porque eu não trabalhava só em Brotas, né? Trabalhei em Minas Gerais, em Sacramento, trabalhei em São Paulo, e depois nos hotéis aqui da região, em Bariri, em Dois Córregos, e assim foi, muitos lugares mesmo. Eu sinto que a gente tem muita emoção, porque a gente começa a lembrar das histórias, né? Eu sinto que para o homem assumir a sensibilidade, assim, assumir o autoconhecimento, que gera fragilidade, que gera falar do sentimento, das expressões, é um tabu e é um desafio. E nós que temos algo em comum profissionalmente falando, que é o desenvolvimento humano, você que tem todos os gabaritos, você que por si só, por ser uma mulher preta, que conhecer a militância, conhecer as causas na pele, no dia a dia. Eu lembro do Persílio. O Persílio é um amigo nosso de mais de 25 anos de amizade. Hoje ele é enfermeiro. Ele me ensinou os primeiros toques no pandeiro. E quando o Racionais MCs lançou uma das músicas que eu trago comigo, que a vida é um desafio, e ele viu eu cantando, ele falou, cara, isso não é uma música. Presta atenção na letra.
Então eu acredito, Ju, que o seu convite, o motivo de você estar aqui é exatamente isso. Trazer para Uhum. nós essa trajetória, trazer para nós esse convite, que é a saúde mental, que nós olharmos para as nossas sensibilidades, para as nossas cicatrizes, até ter vulnerabilidade de contar sobre elas, é um grande diferencial para 2020. Conta um pouquinho para a gente como você chegou e como você olha essa necessidade dos homens, das pessoas falarem das suas dores, até para um caminho de prevenção. Sim. Desde quando eu me formei, né, em psicologia, a gente, a primeira coisa que o psicólogo faz é quebrar todos os estigmas que existem em relação ao tratamento psicoterápico, né, que é você ir à terapia, falar com o psicoterapeuta, porque é coisa de louco, é coisa de quem não dá conta da vida, que precisa da ajuda do outro para poder se modificar, né, se transformar. Então é visto, na maioria das vezes, como só a hora que deu muito errado, sabe? Você procurar ajuda. E não, qualquer pessoa pode fazer terapia, qualquer pessoa pode buscar esse cuidado, porque é autoconhecimento, é aumentar a autoestima, né? Está relacionado a muitas coisas. E aí você falou da questão, acho que travou um pouquinho aí para mim, Gabi, você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, está me ouvindo bem? Tô, só a imagem que está um pouquinho distorcida. O pessoal comenta aí alguma coisa, como que está em casa. E aí, você falou da questão do homem, né? Sim, que ainda é um Você tabu foi para o homem falar das emoções, falar desse lugar Isso, de fragilidade. Olha o João na área. Ô, João! olha lá, o João, o doutor João. Para o homem, tem essa questão do que a sociedade coloca, né? Que já na nossa época, hoje já não se fala mais, mas na nossa época era muito usual os pais, pessoas próximas falar: olha, o homem não chora, né? O homem não chora, tem música que fala sobre isso, enfim. Porque o homem tem que ser forte. E se ele mostrasse a emoção, ele era uma pessoa fraca. Então, e isso acabou criando esse tabu, né, de que o homem é forte, e o homem, para ele ser forte, para ele ser sagaz, ele precisa se manter íntegro, não expressar nenhuma emoção. E não, isso é adoecedor, né, porque aonde você coloca todo esse sentimento? Que lugar que você esconde, né? Fica dentro de você e isso vai te causar problemas emocionais, problemas psicológicos e problemas físicos até, né? Quando chega na estrutura mesmo do nosso corpo, né? Sensacional. Eu tenho um olhar que o autocuidado, ele nos dá um ganho preventivo, tanto nos relacionamentos pessoais, familiares, profissionais. É a mesma coisa que ir ao dentista a cada 6 meses para cuidar, analisar, para não virar um canal. E se nós vamos na academia, o João que está aí, que agora é um futuro Ironman, que cuida do corpo, eu me pergunto por que as pessoas não cuidam da mente, porque as pessoas não criam uma reserva financeira para um momento de adversidade. Nós estamos numa cidade do interior de São Paulo, onde existe muito conservadorismo, onde existe muitas regras e desculpas verdadeiras e crenças que limitam as pessoas. O quanto que esse olhar conservador, até machista e preconceituoso, porque para nós quebrarmos e desconstruirmos esses caminhos que são feitos há anos, que é muito na mão de poucos, como que a gente pode fazer diferente, Jussara, para ter uma sociedade melhor para o Enzo, para a Kailane, para a Roberta, para o filhão do Lucão, que já está com 15 anos, para o Nicolas? Sim. Se posicionar, Gabriel. Se posicionar em qualquer situação que você observar injustiça. Eu converso isso muito com as minhas amigas, né? Porque a gente vê as situações de preconceito, de machismo e outros tantos situações de discriminação, e a gente às vezes não vou falar para não
né, não causar constrangimento. Não, não, tem que causar, porque quem tem que ficar constrangido é a pessoa que está ali se posicionando de forma preconceituosa, né? Então, se você que entende que é justiça não se posicionar, quem vai fazer? A minha amiga comentou aqui, né? Escolha o seu difícil, que eu costumo falar. É difícil fazer o certo, é difícil fazer o errado? Escolha o seu difícil, né? Se você se calar, é difícil? É difícil você falar? É difícil, escolha o seu difícil, né? Eu acredito nisso, em qualquer lugar. Se estiver no mercado, se posiciona. Se estiver na escola, você se posiciona. Se estiver no seu trabalho, principalmente, se posicione frente a qualquer situação de racismo, machismo, xenofobia e todas as formas de discriminação. Eu acredito que quando nós compartilhamos aquilo que nós já sabemos, lembrando que a gente não precisa saber de tudo, mas compartilhamos a nossa trajetória, buscamos cada vez mais fazer o que nós falamos e perguntar o que nós ignoramos, a nossa sociedade ela evolui. Eu tenho estudado alguns livros de política, que é um assunto que gera conflito, porque são ideias Sim. diferentes, e a adaptabilidade ela pode fazer nós melhorarmos. Porque se não tem conflito, sim, gera o quê? Um confronto, gera um discurso de ódio. E esses lugares, sim, que são conservadores, que têm essas ideias fixas, não dá espaço para evolução. Só que eu sinto que na falta de referência, sejamos referência, seja no esporte, seja no estudo, que nós somos privilegiados. Nós tivemos acesso, sim, a uma sombra de árvores que os nossos antepassados plantaram. Eu acredito que hoje o futuro para o Enzo, para o Nicolas, para a Kailane e para a Roberta é um futuro melhor, porque eles têm mais possibilidades. O que você vê sobre isso? O que você disse sobre o conhecimento. O conhecimento né, traz luz às coisas, né? Faz com que a gente consiga, como eu disse, se posicionar com firmeza, né? Sem medo de passar por algum tipo de situação constrangedora. Você tem que conhecer suas raízes, conhecer a sua família, conhecer o que você gosta, a área que você gosta, o que você estuda, mas se aprofundar, realmente estudar. Eu acredito que... Eu sempre acreditei muito na educação, no entanto que a profissão que eu acho melhor que a minha é a do professor. É uma profissão que eu vencio e sempre que eu posso eu elogio os meus amigos que são professores, porque essa é uma profissão realmente que traz, né, luz ali para tudo, né, o conhecimento. Tem minha amiga aqui que é professora, não sei se o João está atuando ainda como professor. Você é professor também, Gabriel? Eu não atuo como não. professor. Tenho uma vontade, mas... Porque você tem didática, viu? Você deveria pensar. Então, eu penso que o conhecimento, as formas agora, né, de se lidar com que nós somos mais amorosos, essa geração é mais amorosa, né? Da nossa geração para cá, veio sendo tratado diferente. Então, eu acredito que é isso que a gente tem que deixar. Passando por tudo que a gente passou esse ano, se a gente não entendeu que é o amor, a paciência, o domínio próprio, essas coisas boas, a busca da paz que vai fazer a gente continuar e levar isso para essas novas gerações, olha, eu não sei o que vai precisar acontecer para a gente aprender. Tem que aprender agora, é urgente. Quem não está confuso está desinformado. Se as pessoas não mudarem depois de 2020, eu não sei não. Eu até trago um olhar, Jussara, que aquilo que nos desafia nos transforma. E eu gostei muito do que você falou. Olha para o difícil. Olha o que desafia. É fácil ficar na Netflix. Sim. É fácil ficar dormindo. É fácil comer fast food. O quão trabalhoso é preparar uma refeição. Ao fundo aqui nós tínhamos o som da panela de pressão da dona Márcia. Quanto tempo leva uma boa refeição? Jussara, o que Sim. mais te desafiou no ano de 2020?
Olha, foram muitas mudanças, né? Porque eu casei em 7 de março, uma mudança. Aí, dia 20 de março, começa a pandemia. Uma coisa que a gente achou, eu pelo menos achava, na minha inocência, que todas as descobertas da medicina eram já postas, né? Que não existiria nenhum vírus que desafiasse tanto e que precisasse a gente mudar tanto. Então, depois disso, eu sou do grupo de risco, então eu estou em casa, no home office. Foi um desafio, né? Você ter que fazer o seu horário e não se perder nos atendimentos. Os pacientes que eu tenho na clínica particular teve que, né, se adaptar ao atendimento online. Teve alguns que conseguiram, teve outros que não. E eu tentando, né? Buscando. Foi um momento muito difícil, um medo, né? Um terror de ficar doente, de adoecer, de morrer, pessoas próximas. Então, eu senti no começo um terror, assim, uma sensação, eu ficava com medo de ir no mercado, de fazer coisas simples, até que eu falei, não, eu vou ter que sobreviver. E voltei para a terapia, né? Porque eu faço supervisão, né? Fazia a terapia, mas eu tava bem, e aí eu tive que voltar. Não teve jeito, porque eu comecei num processo de entrar numa depressão. Então, como eu já tive, né, uma coisa também bom de se falar, né? Porque todo mundo acha que psicólogo é acima do bem e do mal, né? Não tem nenhum problema. Tem poderes Né? mágicos? O psicólogo é gente, né? A gente é gente, corre sangue, né? E então o que foi difícil para mim foi reelaborar. E tudo aquilo que eu falava que eu não tinha tempo, aí agora eu tinha, né? Então o que fazer com esse tempo, né? Aí você passa, né? A querer pintar a casa, você passa a assistir todas as séries, pedir indicação. Aí vou começar a fazer um exercício. Aí comecei com muito investimento do Lucas e do Leandro, da minha cunhada, Vanessa, a correr na turma, né, do Léo, que vai estar, né, com você também, falando aqui, né, Vai. que te faz fluir. Então, sim, não tinha mais desculpas, né? Não tinha mais desculpas, porque a desculpa é tempo, tá? Agora você tem tempo, e aí? Ah, mas eu não estou tão bem, tá? Você não está tão bem, o que você vai fazer? Então era um confronto diário. Um confronto diário para cuidar da mente, para cuidar do corpo, para cuidar da alma, né? A gente ficou afastado da igreja, né? Eu, há 13 anos eu frequento a Resgate aqui em Jaú. E eu falo, nossa, não dá para ir na igreja, tem que assistir live. Aí na live você fica sem saber o que fazer. Foi tudo uma grande adaptação. E está sendo ainda, né? Não terminou. A gente tem que ainda se adaptar a muita coisa. A muita coisa. Tem que estar disposto. Nós somos seres relacionais e gostamos, principalmente nós brasileiros, principalmente os moradores do Jorge Atala, que é um bairro aqui de Jaú, só deixando claro para os nossos queridos amigos que aqui estão, o bairro do Paineiras é um bairro vizinho, onde a gente se encontrava para jogar bola, para sorrir. Eram outros tempos, um pouco de nostalgia, honrando os cabelinhos brancos que já aparecem. Com Sara, certeza. eu tenho aprendido que tempo é uma questão de prioridade. Se nós não arrumarmos tempo para cuidar da saúde, arrumaremos tempo para cuidar da doença. Se nós não arrumarmos tempo para estudar, nós teremos que arrumar tempo para se virar. Porque quem planta, colhe. Quem não planta, pede esmola. E a esmola é sempre a consequência do resto. É duro falar isso? É duro falar isso. Só que eu acredito que nesses tempos que nós estamos vivendo, gera muita consciência. E eu gostaria de trazer aqui um olhar. Já estamos nos minutos finais. Você viu como foi gostoso, como foi fluido? Ai, que gostoso. Muito bom mesmo. O João, ele fez uma contribuição. O João é um amigo nosso de Jaú. Já vou deixar um beijo para minha irmã, para o meu cunhado, para o Márcio, para o Lu, para a Mari, para a Tati. Beijo para a mãe, para o pai, para o Periquito. Marcelo Chininha, meu irmãozão. Deus te abençoe. O João falou assim,
a pergunta não é sobre 2020, mas o que 2020 faz em sua vida que influenciará nos próximos. Eu gostei. Ju, eu queria trazer um olhar sobre a fé. Esses dias eu vi um vídeo do Lázaro Ramos com o pastor Henrique, que é uma pessoa que tem, na minha opinião, uma mente muito aberta. Que ele fala sobre o assistencialismo, que ele fala sobre as diferenças, que ele fala que Deus é amor e a igreja ela tem um olhar mais inclusivo. Sim. E ele traz um olhar quando o Lázaro Ramos pergunta para ele o que é Deus. Ele fala que Deus é mistério, que às vezes a nossa fé é testada. Ele traz até um olhar que ele crê, mesmo às vezes querendo não crer, desanimando, mas é impossível deixar de acreditar. Eu queria que você, como uma mulher preta, uma pessoa que tem estudo, como que é para você ser de um meio evangélico sem negar as suas raízes e o que significa para você e o quanto ajudou a fé a seguir e ter essa trajetória de sucesso, diga-se de passagem. Tá, vamos lá. Uma pergunta complexa, hein, Gabriel? Pergunta complexa para pessoa inteligente só. Ah, que beleza. Agora, nada... Obrigada. Obrigada. O conhecimento, né, a psicologia, ela trata, né, das questões da alma, né? Psique é alma, né? E aí toda essa estrutura que eu tive, todo esse conhecimento me ajudou, sim, claro, a entender que não só eu vou cuidar, mas eu preciso me cuidar. Né? Eu preciso também de cuidado. Por isso que terapeuta bom para mim, psicoterapeuta bom, psicólogo bom é psicólogo que se trata. Que se trata, que faz supervisão, porque isso é o tripé, né, da nossa profissão. Teoria, que é o conhecimento, a supervisão, que é alguém que tem mais conhecimento que você, mais experiência que você te ajudar, e também você se cuidar, você fazer a terapia. Porque você tem as suas questões, que se você não cuida, vai misturar com as questões do paciente. Então, isso traz uma estrutura assim. Mas, Gabriel, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, eu vejo que todas as teorias, tudo que a gente aprende, está ali na palavra. Só que o que acontece? Se tira a glória de Deus e se coloca com uma coisa sensacional, nova, incrível, como se tivesse descoberto a roda, né? Então, quanto mais eu estudo, eu vejo isso. E aí, eu no começo, eu fiquei muito confusa. Você falou como levar, né? Sendo evangélica e sendo psicóloga. No começo ficou confuso. Mas depois eu fui vendo, porque, por exemplo, eu sou da psicanálise, a abordagem que eu escolhi é a psicanálise. E Freud era judeu e se tornou ateu. Né? Então isso dava uma trave na minha mente, só que aí eu fui estudando, eu descobri que ele se tornou ateu porque ele perdeu uma filha. Então, quando a gente sofre grandes decepções, é muito comum da pessoa não acreditar mais em nada, não acreditar mais em Deus. Né? E aí, essa fé que foi o que me sustentou, né? O João comentou, né? Como é o 2020, como vai ser daqui para frente. Eu acredito que se eu não tivesse fé, eu não teria chegado aqui agora em novembro, né? E nem pensaria num futuro promissor, né? Como você falou, o que você quer, né? De progresso. Se não tivesse fé, não teria feito nada. Eu acho que o mais difícil para mim, Gabriel, não foi ser psicóloga e ser evangélica. O mais difícil para mim foi ser psicóloga, ser evangélica e não concordar com o governo atual. E isso, para mim, as pessoas falam, não, como pode? Não existe. Existe, gente, eu tô aqui. Por favor, eu tô aqui. Né? Não vou entrar nesse assunto polêmico, mas para mim isso foi o mais difícil. E as pessoas que estão em volta, pessoas que convivem com a gente,
falava, meu, não acredito, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Não, mas vamos salvar, né? Vamos salvar a nação. E a gente Erraram no tá vendo quanto Messias. salvou. Erraram no Messias. O Messias foi um só e já foi, né? Então, eu penso, isso é o mais difícil para mim, Gabriel. Mas aí hoje eu já entendo bem como me posicionar, Deu até como... Toma, bem, toma, porque eu também vou tomar aqui daqui a pouco. Hoje eu sei como me posicionar como psicóloga, porque a psicologia é laica, então, né, quando o paciente está lá comigo, é a Jussara, a psicóloga, né, ele não vai saber da minha vida, ali o que interessa é o contexto que traz, o discurso que ele traz para mim, né, então, como Jaú é uma cidade pequena, às vezes as pessoas descobrem que eu sou evangélica, mas isso não essa coisa de psicóloga cristã, gente, calma com isso aí. Isso aí não existe, né? As pessoas falam, nossa, é complicado. Eu falei, gente, é perigoso eu responder um processo se vocês ficarem com uma conversa dessa. Eu sou psicóloga. A minha escolha, a minha espiritualidade, que hoje a ciência já entende, né, que é importante, né, o ser é bio, psico, social, espiritual, né? Então, a ciência já entende que precisa de uma espiritualidade. Então, essa é a minha escolha. Sem o que a pessoa... Sem, né? Exatamente. Sem o status quo, né? Sem qualquer... Então, é isso que eu... Aí, lá na igreja, lá eu sou a líder da equipe, do apóstolo, lá eu sou ministra de louvor, que eu canto, né? Ou a gente tenta, pelo menos, né? Eu escutei uma chiadeira no domingo lá, eu falei, conheço ali, ó. Ah lá, tá vendo? Então lá é onde eu não tenho os outros papéis, né? De esposa, de filha, de irmã, de psicóloga. Lá eu não tenho nenhum desses papéis. Lá eu sou filha de Deus, só. Né? No entanto, quando a pessoa às vezes me encontra lá na igreja e quer conversar, fala, olha, aqui é a Jussara, na clínica é a psicóloga. Então eu tento colocar, porque a pessoa às vezes vem confusa, mas eu tento já colocar as coisas no lugar. Não sei se eu respondi, porque... Respondeu genialmente. E perguntas complexas são para pessoas que têm repertório. Inclusive, já falando do senhor de família, de religião, de estudo, esses dias eu tive o privilégio de encontrar o João e seu irmão, que são pessoas que eu tenho uma estima muito grande. E eu tenho aprendido que as ideias, elas podem brigar, as pessoas não. Quanto mais o ser humano ele é assistido, ele é terapeutizado, ele é bem resolvido, a opinião do outro é a opinião do outro. Eu desfilo em escolas de samba, eu vou no samba, vou em lugares e convivo em lugares que, teoricamente, para o olhar conservador e perfeccionista, está errado. Mas a minha vida e a minha trajetória, às vezes, é muito mais exemplo do que muitas pessoas que utilizam a Bíblia aberta no Salmo 91. Porque a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Eu não sei se é o mais lido. O segundo livro mais vendido no mundo é Harry Potter. Então, eu gostei muito das suas contribuições e eu concordo plenamente. Porque a maneira que nós expressamos Deus na nossa vida não é terceirizar para Deus a responsabilidade. O possível cabe a nós fazermos. O impossível, cada um se agarra na sua fé. Agradeço muito, Jussara, a sua contribuição. O impossível é Deus e Ele faz, né? Fez todos esses encontros que nós temos até hoje, né? Desde lá da infância até agora. Para mim é tudo permissão de Deus. Eu sempre acreditei nisso. E já que você falou de professora, a Mariana, minha irmã, que está nessa trajetória pedagógica, Jussara, parabéns. Além de o arroz vai ajudar muitas famílias, eu tenho aprendido que o poder da inteligência relacional, do esforço coletivo, provém os maiores e melhores resultados. A primeira vez que eu fui no consultório, e conversar com um psicólogo, ele explicou que eu tinha muito mais a questão da necessidade de resultado do que depressão. Eu passei por algumas questões, passei por alguns desafios, e às vezes a nossa ansiedade pelo futuro, ela pode atrapalhar.
Atualmente, sim, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, de empresas, com projeto e focos em resultado. E eu tenho sim. entendido que essa inteligência relacional, esse esforço coletivo, a gente não é autossuficiente. A gente não se basta. Não, E eu fiquei muito não. feliz com o que você falou, que pessoas bem resolvidas não enchem o saco dos outros. Basicamente foi isso que eu entendi. É, a gente é o que é com o outro, Gabriel. A psicologia fala isso, a filosofia fala isso, a palavra de Deus fala isso, né? Estejam em comunhão com seus irmãos. É isso que Deus pede pra gente. E essa comunhão, às vezes, é um pouco complicada, porque as pessoas que a gente escolhe estar, os amigos, falam, nossa, eu amo meus amigos. Mas a família não é tanta, não tem tanta comunhão. Então, como fazer, como se relacionar? Né? Você falou sobre inteligência relacional, e isso é o que vai fazer a gente sobreviver daqui para frente. Estar bem com as pessoas, falar qual é o seu posicionamento sem ultrapassar o limite do outro e sem deixar o outro ultrapassar o seu limite. Então, mostrar o que você precisa mostrar, falar o que você precisa falar e ouvir o que o outro tem para dizer sem. Né? E isso é um treino, porque não é tão fácil. Às vezes a gente se acha muito importante, muito inteligente e fala, eu penso isso de você, eu penso aquilo de você, aí o outro fala, não, pera lá, né? Como que é? E isso gera um conflito. Mas esse conflito tem que ser algo que se constrói, e não algo para minar o ego, minar ali a autoestima da pessoa que convive com você. Então a gente tem que tomar cuidado, né, consigo mesmo, com o outro, ter empatia, né? Eu acredito que a chave é essa para tudo. Sempre fazer a volta, né? Pera lá, mas se fosse comigo, o que eu faria? Como seria, né? Jussara, como amiga, como irmã dos meus irmãos, vai, porque é tanto tempo e tanta história Sim, juntas. somos todos irmãos. Literalmente, seja na fé, seja dos tempos de Cadê futebol o de 11 João? Que ele fala, garotos. o irmão Eu. branco, né? Você é o irmão branco também. Ah, o João é demais. Ele sai em todas as fotos que nós estamos, ele pula no meio da foto. Eu sou dos irmãos, João. Eu também sou. É uma alegria muito grande. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu gostaria de Eu que deixar a agradeço. última pergunta para você finalizar. Para você, o que é um bom papo de progresso? E conte um pouquinho sobre os próximos passos, seus projetos, conte sobre as suas redes para nós. E mais uma vez, muito Tá. obrigado. Eu que agradeço. Agradeço muitíssimo, viu, Gabriel? É um prazer conversar com você, né? Ter te visto, né, no domingo, fazia muitos anos que eu não te via, né? Então foi um prazer imenso ver você, ver a sua família toda. E vindo à pergunta, então, o que é um papo de progresso? Olha, Gabriel, na atual conjuntura que a gente tem vivido, né, na sociedade que a gente tem vivido, o papo de progresso para mim é você realmente se determinar a algo e fazer. E quando você está vendo que uma pessoa está determinada, estimule ela, sabe? Porque eu acho que isso vai gerando, você alimenta o outro e se alimenta também. Né? Quando você fala para alguém, olha, você já viu esse curso? Você já viu tal coisa? Olha essa palestra, olha essa live, olha, você viu o Roda Viva? Viu o entrevistado? Isso faz com que, né, o que você pensa seja validado. E a gente precisa, como nós dissemos um pouquinho antes, eu sou o que sou com o outro. Né? Então, o que você valida no outro, você valida em você. Então, eu tenho falado isso muito, porque, assim, crítico, a gente está cheio de críticos, né? A gente tem muitos críticos. Então, no papo de progresso, no papo com as pessoas que você convive, precisa ter menos crítica e mais estímulo, né? Olha, e isso, olha, porque a gente fala assim, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo de responder ao WhatsApp, não tenho tempo de ouvir um áudio longo, não tenho tempo. Mas será que não é isso que vai fazer a pessoa ali pensar sobre o que ela está falando?
tira um tempinho. Eu gosto muito de áudios longos. Eu tenho me policiado para mandar áudios mais curtos para as pessoas. Porque eu sei que a gente está vivendo esse momento onde as pessoas estão impacientes, né? A gente teve muitos retrocessos, né, com esse isolamento, infelizmente. Mas eu acredito que quem entendeu tá buscando, fala, não, peraí, eu não posso ficar assim, eu preciso... E que a gente seja esse tipo de pessoa, que a gente seja essa pessoa que faz para o outro como a gente gostaria que fizesse para a gente. Então, eu penso isso. Papo de progresso para mim, quando eu sento com as minhas amigas, quando eu sento com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, e a gente pensa em coisas que dá para fazer para melhorar a nossa vida enquanto família, né? Quando eu sento com meu marido, a gente planeja o que vai fazer para melhorar a vida conjugal, a vida no trabalho e assim por diante. Mais do que um papo de progresso, esse tipo de conversa transforma uma vida com progresso. E como está na nossa bandeira, só se tem progresso com ordem, compreendendo que quase tudo é conflitante, desde que não vire confronto. Jussara, meu muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. E desejo toda a sorte de bênçãos para você nessa trajetória. Se eu fiquei devendo alguma pergunta, me coloca à disposição para responder. Às vezes as pessoas me mandam depois, queria ter perguntado, fiquei com vergonha. Fique à vontade para mandar para mim aí em inbox. Mas foi um papo bem gostoso, muito diferente. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade de falar coisas mais motivadoras, mais gostosas, né? Fiquei muito confortável. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. A sua mãe mandando. Linda, sua mãe é maravilhosa, né? Tati, linda, Mari, todos aí. Vocês são maravilhosos, né? Você tem uma família abençoada, né, Gabriel? Obrigado. Vocês são muito abençoados. Todos aí, as crianças, uma bênção, né? Lindos de ver. Eu falei que ia ser muito mais uma conversa do que uma entrevista. Isso é um papo de progresso. Sim. Você perguntou sobre os projetos, não falei. Dá tempo ainda? Dá tempo, claro. Vamos nessa. Bom, eu trabalho, né, na prefeitura em Araraquara, mas estou no home office, né, então estou em casa atendendo aqui em Jaú, na clínica particular, com todas as regras que se tem agora por conta da pandemia. Eu participo do movimento negro, né, com o grupo que a gente tem do Sorriso Negro, na luta contra o racismo, contra todas as formas de preconceito. Também participo eu não falei aqui que eu falei, gente, não posso esquecer de falar do Ateliê Bens a Deus, da Silvinha, que é um projeto que a gente está ajudando também, de roupas, né, é um ateliê de moda africana. O Lucas me falou que você quer uma roupa, Gabriel, vai lá. Eu quero uma camiseta, já falei pro Lucas. Aproveita que você está aqui em Jaú, então, para você ir lá escolher. É um projeto também que não é só um projeto de roupa, a gente tem observado a mudança da autoestima das pessoas que compram essas roupas, né? Tem pessoas brancas que falam, mas eu posso usar? E uma coisa que eu acho importante de falar, você, o João, outros meninos que conviveram com a gente, que são brancos, sempre foram antirracistas, né? Porque hoje se tem esse termo, mas antes de existir toda a terminologia, vocês sempre foram abraçaram, né, essa luta, essa causa. Nunca trataram a gente como diferente, né, por conta da cor da pele. Então, o apreciar, porque para mim não é apropriação cultural você usar uma roupa africana. Seria se você não soubesse o valor daquilo, né? É apreciação. Então, é cultura. Como a gente aprecia outras culturas, né? Então, eu agradeço, sim, por ter convivido com vocês. Eu agradeço as minhas amigas de infância lá do Paineiras, que até esses dias eu falei para elas, né, o quanto elas não terem tido esse comportamento racista contribuísse, né, forte na minha infância e passasse a adolescência bem também, né. Então, eu agradeço muito por Deus ter colocado vocês
próximos aí, que a nossa família e aos outros meninos todos, né, as meninas todas, as suas irmãs também sempre foram uma graça, né, eu sou muito grata mesmo a Deus e a todas essas pessoas que chegaram até a mim, como vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Fico feliz pela sua participação, pelas palavras. Elas me emocionam e agradeço. Eu acredito que é um ano, sim, de muita consciência e um novo plantio para termos coisas Sim, novas para os nossos. Muito obrigado, viu, Jussara? sim. Eu que agradeço. Obrigada para todos que estão assistindo ou que vão assistir posteriormente, que o Léo já falou que vai assistir depois, que hoje eu, né, faltei, esqueci, marquei no dia da ato falho. Marquei no dia da corrida a live. Então eu agradeço a todos, viu? Uma boa noite mesmo. Um grande beijo, que Deus abençoe cada um de vocês, a família de cada um. Até mais, obrigado. Obrigada, Gabriel. Oh, que conversa necessária. Vale lembrar que essa live ela ficará salva aqui no IGTV e lá no meu canal do YouTube. Já parou para pensar, Gabriel Ferraz? Na semana que vem, o convidado é o Gui Kunig, e ele traz grandes ideias, contará a trajetória dele como modelo. E eu tenho aprendido que o talento só perde para o trabalho duro quando o talento não se esforça e se desenvolve. Algumas pessoas, elas fazem diferentes. Elas têm dons, só que às vezes elas se acomodam. Convido vocês para a próxima semana, para você vir com a gente esse bom papo de progresso.